Matador de Goblins. Volume 10. Capítulo 4. Um mundo para nossos patrocinadores. Autor: Kumo Kagil. Tradução: Nero. Revisão: Flash. Os humanos são muito estranhos. No momento em que algo acontece, eles aguardam na esperança de que tudo mudará. Por exemplo, um humano se torna um aventureiro e imediatamente quer ir em uma grande busca que decidirá o destino do mundo. Ou acabam de aprender a usar a espada e esperam que no dia seguinte já sejam um espadachim de renome conhecido até mesmo no reino dos mortos. Os magos procuram segredos de mundos ainda desconhecidos pelo homem, enquanto os poetas parecem esperar ter seus nomes reconhecidos na capital. Estes são sonhos perfeitamente comuns, não devem ser ridicularizados ou zombados, mas também não são realistas. Por que as coisas deveriam mudar imediatamente só porque algo aconteceu? Sacerdotisa tinha sido uma aventureira por 2 anos e alguns meses, e agora veio a entender e aceitar isso, ou achava que sim. Suspiro. Mas de alguma forma, enquanto ela ia da guilda para o templo da Mãe Terra, e então de lá, de volta para a guilda através da névoa da manhã, não encontrou nada além de suspiros em seus lábios. Afinal, achava que a situação era diferente agora. Matador de Goblins tomou o assunto em mãos. Todo mundo estava ajudando. Até os outros aventureiros. E mesmo assim, dias já haviam passado e nada havia mudado. Os rumores continuaram se espalhando. Nada mais parecia ter mudado. Ela ia da guilda para o templo e voltava praticamente todos os dias, e hoje seus passos pareciam ainda mais pesados do que o normal. Mais uma vez, não era como se algo específico tivesse acontecido. Era só que o acúmulo inflexível dos dias começou a pesar sobre os ombros estreitos de sacerdotisa. Hoje, como em todos os outros dias, todos no templo a cumprimentaram calorosamente, bem, todos, exceto a alta elfa arqueira, que ainda estava dormindo. A não xamã tinha calmamente dado seu selo de aprovação, enquanto o lagarto sacerdote concluiu que passar um dia inteiro meditando poderia ser uma coisa muito boa. O que estavam dizendo era exatamente isso, que continuariam a guardar o templo apesar de não receberem nenhuma recompensa por isso. Depois, havia sua irmã mais velha, que a recebeu com um sorriso e se despediu da mesma forma, irmã Uva. Os rumores já deviam ter chegado aos seus ouvidos, mas ela não mostrou nenhum sinal disso. Mesmo que a própria sacerdotisa pudesse pensar apenas em matador de goblins. Outro suspiro. Os dias desde que visitaram o esconderijo daqueles bandidos pareciam semanas. Ela tinha dificuldade em se levantar de manhã e tinha medo de dormir à noite. Apenas passava o tempo vagamente, e era verdadeiramente terrível. Hoje, aqui estava ela de volta na frente da guilda dos aventureiros, com as coisas não diferentes de antes. Matador de goblins. O que ele estava pensando? Essa foi a pergunta que borbulhou na mente de sacerdotisa, mas ela balançou a cabeça. Não deveria, não podia, pensar tais coisas. Matador de goblins, o líder de seu grupo, devia ter alguma ideia em mente, mas ela não conseguia simplesmente fechar os olhos e confiar cegamente. Isso significaria que nada havia mudado desde quando ela começou a se aventurar, não é? Sacerdotisa mordeu os lábios com força, então empurrou a porta da guilda. O som da agitação da manhã a atingiu. Ah, bem-vinda de volta! Esta primeira saudação veio de garota da guilda, absorta em algum tipo de trabalho na recepção. Ela certamente tinha ouvido os rumores também, mas, talvez por consideração à sacerdotisa, nunca os mencionou. Sacerdotisa, sempre grata por esse pequeno ato de decência, respondeu, obrigada, e fez o possível para sorrir. Matador de goblins já está aqui, sabe? Apenas no caso de estar procurando por ele. Ah, obrigada. Será mais um dia de matança de goblins? As palavras morreram em seus lábios enquanto ela olhava para a área de espera. Era fácil de identificá-lo mesmo entre a multidão de aventureiros em busca de missões. Ele estava no banco no canto da sala, exatamente onde sempre ficava, vestindo uma armadura de couro encardida e um capacete de metal de aparência barata. Ei, ela ouviu. E aí, e goblins de novo hoje, e mande-os para o inferno, e assim por diante.
Em seus 2 anos ou mais como aventureira, a jovem que nunca conheceu nada além do templo da Mãe Terra cultivou um número surpreendente de relacionamentos. Ela nem sempre sabia seus nomes ou mesmo como eles realmente eram, mas esses homens e mulheres eram todos aventureiros como ela. Seus colegas também eram das mais variadas raças, e sacerdotisa curvou-se respeitosamente a cada um com um educado bom dia. Havia ex-noviços, recém-chegados que se mostraram muito promissores, todos aventureiros juntos. Eu realmente sou uma deles. Ela mesma era menos confiante sobre isso de todos. Uau, aquela senhora arcebispa com certeza fala bem. Eu tinha certeza que iriam nos mandar embora na porta da frente, disse guerreiro de armadura pesada com um toque de exasperação enquanto observava a sacerdotisa se afastar. Ele olhou para a cavaleira com uma expressão que dizia: "Você quase me fez pensar que era uma verdadeira cavaleira do Deus Supremo ali", mas ela não pareceu notar. Estava muito ocupada balançando a cabeça vigorosamente. E é claro que iria, com a gente falando com ela sobre matar goblins. Boba fui eu por duvidar dela. Você acha? Disse guerreiro de armadura pesada, mais ou menos ignorando-a. O que importava era que o templo do Deus Supremo havia decidido agir e que essa ação parecia poder levar a uma aventura que lhes renderia algum dinheiro. Afinal, uma pessoa não pode viver só de aventuras, ela também precisa comer. O dinheiro era importante. Não era a única coisa, mas importava. Ainda mais quando você estava levando 2 garotos cujo avanço foi atrasado porque mentiram sobre suas idades. Dinheiro na mão significava comida na boca. Uma cama para dormir. Equipamentos e armas novos em folha. Itens quando precisasse deles. Com uma doação generosa o suficiente, ou seja, com dinheiro suficiente, pode-se até receber o milagre da ressurreição, pelo qual alguém pode ser chamado de volta do outro lado do rio da morte. Você poderia literalmente comprar a vida, de certa forma. Algumas pessoas pregavam austeridade e frugalidade, mas isso nunca fez muito sentido para guerreiro de armadura pesada. O dinheiro não deveria ser encarado com leviandade, mas desde que você o tivesse, tornava sua vida mais fácil, e deveria usá-lo quando precisasse. Talvez eu devesse fazer uma doação ao templo do Deus do Comércio. O pensamento passou por sua mente, embora não acreditasse particularmente nos deuses. Guerreiro de armadura pesada virou-se para seus amigos. Como foi para você? Uma enorme perda de tempo. Lanceiro acenou com a mão desanimada enquanto corria para cima, seguido de um salto mortal. Ao lado dele estava a bruxa, fumando seu cachimbo, talvez ouvindo a conversa, talvez não. Era tudo perfeitamente normal. Talvez fosse hora de pagar impostos, pensou o guerreiro de armadura pesada, deixando suas próprias preocupações de lado por enquanto. Perguntei a um conhecido meu que lida com aventuras na cidade, mas não me levou a lugar nenhum, pelo menos não muito rápido, disse Lanceiro. É? Sim. Somos especialistas em bater e correr, cara. Esta não é a nossa praia. Sua declaração confiante provocou um silencioso e de bruxa. Acho que faz sentido, pontuou Cavaleira. Cada um de nós tem um papel em que somos melhores. Guerreiro de armadura pesada grunhiu. Você consegue dizer algo significativo de vez em quando, apesar de ser você. Idiota, tudo que eu digo é significativo. Se você diz, respondeu o guerreiro de armadura pesada com um aceno cansado. Cavaleiro ignorou. Ouça, disse ela, assumindo um ar de importância. Qualquer um que diga que pode fazer tudo sozinho é apenas um idiota que não enxerga a realidade. Lanceiro sorriu. Um pouco cedo para começar a pregar, não é? Mas de qualquer forma, ele precisava matar tempo de alguma maneira até que os papéis de missões da manhã saíssem. E também não encontrou sua doce garota da guilda em lugar nenhum. Milímetro, respondeu Cavaleira com confiança. Nunca é cedo demais para aprender algo novo, e estou prestes a ensiná-lo. E se eu não quiser ser ensinado, ó bela Cavaleira? Vamos começar com uma hipótese. Suponha que houvesse um aventureiro bronze que pudesse rachar o céu e a terra com sua espada, que destruísse um deus das trevas, mas que nunca passasse do nível bronze porque seria muito trabalhoso. Quem faria isso?
Vamos apenas supor. Isso parecia implorar a imaginação de Lanceiro, mas ele concordou com a cabeça, apesar de sua nítida sensação de que mesmo os heróis das histórias eram mais fundamentados do que isso. Basta pensar nisso, disse Cavaleira. As roupas deste aventureiro, sua comida, seus vegetais, carne, sapatos, sua pousada e até mesmo seu próprio país, são todos produzidos por outra pessoa, não são? Sim, e tenho certeza que ele tem uma amada, ou um amado, eu acho. De qualquer forma, alguém que se preocupa com ele, além de seus pais. O comentário de Lanceiro não foi particularmente de boa fé. Bruxa silenciosamente o chutou na canela. Ele era homem o suficiente para não gritar por isso. Cavaleira não pareceu notar, certo, exatamente, disse ela, impressionada. Quem diz que estão fazendo todas essas coisas para si mesmos está mentindo descaradamente. Vamos, pense nisso, disse Bruxa com algum interesse, girando seu cachimbo e depois dando uma tragada. Às vezes dito, para fazer vinho, requer uma batida constante. Se o mapa das estrelas muda, o sabor do vinho também muda. Uma palavra ou duas de elogio ao seio farto da deusa é importante, e assim por diante. Bruxa recitou essas palavras de uma sábia antiga, e Cavaleira respondeu. Exatamente, balançando a cabeça com firmeza. Nem os deuses agiram sozinhos. Pensar em qualquer pessoa como onipotente e onisciente era risível, mas Cavaleira ainda não havia terminado. Então, já que não pode fazer tudo, confie nos outros para fazer o que você não pode. Você não confia nos outros, você força os outros, disse Guerreiro de Armadura Pesada, esvaziando-a no clímax de seu discurso. Quando alguém tem poder, seja um deus ou um demônio, é o poder deles. Eles podem usar como quiserem. Mas, como dizem, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Claro, você salvou o mundo, obrigado, tenha um bom dia. Você quer ser um fazendeiro, tudo bem, tanto faz. Muitos de vocês entrariam em uma briga com um demônio se vissem um. Para Guerreiro de Armadura Pesada, tudo parecia muito simples, mas Cavaleira deu um passo atrás. Agora, espere aí. Guerreiro de Armadura Pesada olhou para ela, sorrindo, um pouco irritado, mas totalmente familiarizado com esse tipo de reação. Você precisa parar de colocar as luvas antes do capacete. Sempre precisa ter alguém segurando seu cabelo para trás. HRRGAH. Isso foi um golpe crítico. Cavaleira, atingida ao máximo, soltou um HRKIH algumas vezes antes que finalmente parecesse se recompor. Isso pouco importa, não é? Não é como se fosse um grande esforço. Não estou dizendo que é. Apenas que está agindo como se não achasse que isso se aplica a você. Guerreiro Pesado deu de ombros, Cavaleira continuou a render os dentes, e Lanceiro apenas olhou para os dois, sem revirar os olhos. Bruxa deixou seu olhar vagar em direção ao chão. Qualquer um deles poderia estar em ambos os lados deste argumento. Ela riu. Eles simplesmente não desistiam. O que estou tentando dizer é que um grande herói é um grande herói exatamente porque são capazes de fazer essa distinção. Não sei o que você está tentando dizer. Por fim, Bruxa começou a deixar a conversa tomar conta dela, voltando-se para seus próprios pensamentos. Na melhor das hipóteses, uma conversa como essa não significava nada. Era simplesmente uma brincadeira comum. O mundo era tão grande, e o que vimos não era tudo, as coisas podem estar se movendo em lugares inesperados. O cerne da magia era ver através de tudo isso, penetrar na verdade. O que estava acontecendo? O que seria deles? Mesmo que ela estivesse olhando apenas para a borda mais ínfima, poderia extrapolar a partir daí. E isso a levou a... Eu me pergunto como as coisas vão. Uma coisa era certa, seria outra aventura interessante. Bom dia, matador de goblins, senhor, sacerdotisa disse quando veio tamborilando até ele. A resposta do aventureiro de aparência patética foi a mesma de sempre. Sim. Era uma ocorrência diária aqui na guilda na cidade fronteiriça, ele era o primeiro a chegar de manhã, mas o último a pegar uma missão. Os aventureiros que estavam por ali há algum tempo se acostumaram com a visão da armadura parada imóvel em um canto da área de espera.
Os recém-chegados e noviços costumavam ficar com os olhos arregalados no início, mas também logo deixavam de prestar atenção nele. Para eles, um aventureiro especializado em matar goblins não valia a pena se prestar atenção. Nos últimos anos, ele pareceu ter reunido uma espécie de grupo e começou a trabalhar regularmente com eles, mas agora estava sozinho, não, apenas com mais uma pessoa. Seu anão, sua elfa e seu homem-lagarto não foram vistos nos últimos dias. Matança goblins de novo, senhor? Sacerdotisa perguntou enquanto hesitantemente se sentava ao lado dele. Essa emoção em sua voz era admiração ou apenas hesitação? Quanto tempo se passou desde que os dois começaram a lidar com missões juntos? Não é pouco tempo. Muitos anos. Embora se isso fosse muito tempo ou não dependesse de a quem você perguntasse. Sim. A voz do aventureiro chamado Matador de Goblins era baixa, suas palavras curtas e desapaixonadas. Depois de vermos como as coisas estão indo. Certo. Sacerdotisa assentiu com firmeza e, com isso, a conversa terminou. Conversas ociosas dos outros aventureiros encheram o ar, ondas de som sem sentido atingindo seus ouvidos. O silêncio poderia ser difícil de suportar, mas com barulho suficiente para preencher as lacunas, talvez não fosse tão ruim. Depois de sentar-se desconfortavelmente por um tempo, porém, seu pequeno traseiro se mexendo no assento, sacerdotisa abriu a boca. O que é? Alguma coisa que precisa ser feita? Foi uma declaração ambígua, nenhum significado claro, e mesmo enquanto falava, sacerdotisa parecia afundar em vergonha. Não ficou claro no início do que estava envergonhada. Foi a pura falta de clareza de sua pergunta, ou talvez estivesse envergonhada de si mesma por não ter feito nada. Matador de Goblins grunhiu uma vez, então continuou calmamente. Eu já joguei minha mão. O que? Sacerdotisa olhou para ele, assustada, como uma criança que foi colocada para trás em seus calcanhares. Não que eu tenha feito alguma coisa ainda, disse ele como prefácio. Mas quando se está caçando um cervo, às vezes é melhor não se mexer. Um cervo. Até que sua presa pense que você é apenas uma árvore ou uma pedra à beira da estrada. Era quando você soltaria seu tiro, uma única flecha que perfuraria um ponto vital, ou assim ele alegou ter sido informado. Sacerdotisa respirou, em uma combinação de admiração e aborrecimento. Então colocou um dedo fino no queixo com um pensativo depois continuou sobriamente. Você sabe um monte de coisas diferentes, não é? Farei uso de tudo que puder, disse Matador de Goblins, com um tom humilde. No fim das contas, não sou realmente um patrulheiro, um batedor ou mesmo um guerreiro. Mas ainda assim, você sabe muito, sacerdotisa repetiu. Ela contou nos dedos, sobre aventureiros, sobre lutas, sobre como vasculhar uma caverna. Há tantas coisas que você sabe, coisas que pensa. É meio injusto. É mesmo? É. Entendo. As palavras eram suaves, não estava claro se Matador de Goblins concordava com ela ou não, mas então ele caiu em silêncio. Sacerdotisa olhou para o capacete de metal por um tempo antes de dizer baixinho, quase para si mesma. Me pergunto se eventualmente também saberei tantas coisas. Não sei dizer. Não sabe dizer, o quê? Nunca me considerei muito inteligente. Eu não saberia. Sacerdotisa descobriu que não podia prosseguir no assunto. Em vez disso, estufou as bochechas como uma criança temperamental, mas quando percebeu que tinha feito isso, se endireitou. Nesse caso, vou estudar. Ela tinha certeza de que parecia um pouco carrancuda, mas também como se gostasse da perspectiva. Vou estudar tudo o que puder, aprender e treinar, farei o meu melhor. Entendo, disse Matador de Goblins assentindo. Isso é bom. Sacerdotisa respondeu como uma aluna obediente, então ficou quieta novamente. O burburinho do salão da guilda soou em seus ouvidos mais uma vez, conversas ociosas preenchendo o espaço ao redor deles. Se tudo isso era conversa fiada, então, o que foi a conversa deles agora? Deve ter sido igualmente sem sentido. Esses momentos nunca duravam muito de qualquer maneira.
A funcionária que havia se afastado da recepção voltou com um maço de papéis. Tudo bem, atenção todos. Aqui estão os anúncios de trabalhos de hoje. Houve um grito animado de aventureiros que estavam esperando por este momento. Eles correram para o quadro de avisos. Alguns dos trabalhos eram fáceis, outros difíceis, mas o que todos tinham em comum era que um aventureiro que não trabalhasse não comia. Ei, pegue este aqui. O que é isso? Guardar o templo da Mãe Terra? Esta troca inesperada alcançou sacerdotisa do burburinho da multidão, fazendo-a tremer. O que? Elas temem que algum punk que ouviu os rumores venha atrás delas. Não, cara. Ouvi dizer que já receberam ajuda do templo do Deus Supremo. Parece bom. E lucrativo. Ei, você sabe o que dizem, o que vai, volta. É, tipo, um bom karma ajudar pessoas em apuros. Cada um dos aventureiros pegou uma missão, dizendo que parecia bom para eles. Sacerdotisa os observou com uma expressão indescritível no rosto. Talvez estivesse pensando, mas eles também estavam espalhando os rumores. A ideia de que este pensamento estava brotando em seu coração causou um momento de hesitação, mas tinha de ser feito. Foi quando uma certa pessoa reuniu sua determinação e se levantou, caminhando diretamente entre os aventureiros. A garota virou um olhar perplexo para ele. O capacete de metal, no entanto, não tinha expressão. Ele engoliu audivelmente, gulp. Este aventureiro que parecia poder ser apenas uma armadura vazia, um cavaleiro inexistente. Acrescentou intimidação à hesitação natural, e enrijeceu. Precisa de alguma coisa? Sim. Veio a breve resposta. Porém, a voz era tão áspera, tão aguda. Como nunca tinha sido. Ele respirou fundo, então limpou a garganta. Eu te imploro. Esta é uma busca mais urgente. Por favor, imploro que nos ajude. A voz do filho do vendedor de vinhos da Cidade da Água era suave e suplicante. Goblins? Não. Bem, sim. Sacerdotisa foi a primeira a fixar um olhar sério no jovem com seus pronunciamentos inarticulados. O filho do comerciante de vinhos. Aquele da Cidade da Água. Para a sacerdotisa, ele não poderia ter se identificado como algo mais carregado de significado. Ela abriu a boca para dizer algo, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. O que posso dizer? Ela deveria provocá-lo? Recusá-lo friamente? Ficar com raiva, gritar, chorar ou atacá-lo diretamente? Para ser franca, ainda não estava claro se o pai desse jovem era a fonte dos rumores. Quanto a isso, ela havia investigado e procurado, e estava convencida de que eles estavam se mudando. Claro, ela não tinha provas. Era melhor para eles que não existisse nenhuma prova. A cabeça de sacerdotisa girou com pensamentos que poderiam ser dedução ou conjectura ou pura fantasia. Era só que ela achava que tinha de ser verdade. Alguém que importava para ela tinha sido ferida. E não há nenhuma razão para não pagá-los de volta da mesma forma. O pensamento cresceu em seu coração. Começou a se espalhar como uma semente que brota. Filha de goblins. Com outros ansiosos para espalhar rumores tão cruéis, por que ela deveria ser a única a se conter? Um pouco tarde para vir implorar, se poderia dizer. Egoísta. Peça desculpas, ela poderia exigir. E quem disse que isso é problema meu? Cai como uma luva. Era possível? Claro que era. Só precisava deixar suas emoções a guiarem. Entretanto, ela, sacerdotisa, viveu sua vida na fé de que isso não era a coisa certa a fazer. O caminho que percorreu valorizava confortar as pessoas, ser atenciosa com elas, ajudar o mundo quando podia. Essa era sua fé, nesses 16 ou 17 anos de sua vida. É claro que todos tinham suas circunstâncias pessoais, suas motivações, e nem todos podiam ser perdoados, mas atacar sem pensar era simplesmente demais. Patético. Sacerdotisa respirou fundo para limpar a garganta. Para ajudar a dispersar a raiva escura, pesada e pegajosa que borbulhava em seu peito. Disse ela, então teve que respirar fundo para continuar. Posso pelo menos ouvi-lo.
Entendo. Essa era sempre a resposta de matador de goblins. De alguma forma, sacerdotisa mal podia suportar. Então vamos ouvir. Aqui está tudo bem? Bem, o filho do mercador pareceu ser alertado pela conversa e pelo símbolo sagrado que sacerdotisa segurava. Ele coçou a bochecha com culpa e olhou ao redor para a multidão de aventureiros buscando suas missões matinais. Nenhum deles estava prestando atenção especial ao pequeno grupo, mas é claro que havia muitos olhos e ouvidos aqui. A capacidade de saber o que estava acontecendo nos arredores era uma questão de vida ou morte para um aventureiro. Acho que é um pouco tarde para se preocupar com a reputação, murmurou o jovem, mas continuou com os dentes cerrados. Mas se pudéssemos, gostaria de usar uma sala de reuniões ou algo assim. Muito bem. Matador de goblins assentiu e virou-se para olhar na direção do balcão de recepção. Garota da guilda estava ocupada lidando com todos os aventureiros registrando suas missões, mas ele certamente não poderia se servir de um dos quartos. Nesse momento, seus olhos encontraram os da inspetora, que estava encolhida em um canto com alguns papéis nas mãos. Ela despreocupadamente guardou o livro que estava escondendo atrás dos papéis e deu-lhe um sorriso. Matador de goblins, implacável, apontou silenciosamente para o filho do mercador e depois para o segundo andar. A inspetora assentiu, olhou para a muito ocupada garota da guilda, então colocou um dedo em seus lábios. Nosso segredinho. O que importa é que ele teve sua permissão, era tudo o que queria. Vamos lá. Sim. 2 palavras desapaixonadas e um passo ousado, e o filho do mercador foi deixado para segui-lo confuso. Sacerdotisa mordeu o lábio e segurou firme em seu cajado, mas veio logo atrás. Subiram até o segundo andar, até o final do corredor. Esta não era a parte do segundo andar que funcionava como uma pousada para aventureiros, mas onde a guilda conduzia negócios administrativos. Percebendo que ela mal tinha estado aqui, exceto para suas entrevistas de promoção, sacerdotisa sentiu uma onda de ansiedade. Não. Isso era apenas uma desculpa. Até ela percebeu isso. Suas emoções corriam completamente descontroladas dentro de si, e mesmo assim, estava determinada a ouvir este homem. Eles abriram uma porta pesada e entraram numa sala cheia de lembranças dos feitos de aventureiros do passado. Havia joias brilhantes, prêmios militares, músicas gravadas e armas e escudos famosos. Era uma sala de troféus. Cheia de coisas muito mais impressionantes do que uma ocasional cabeça de monstro ou chifre cerrado que enfeitava a taverna. Talvez essas coisas estivessem presentes apenas para impressionar os possíveis fornecedores de missões, mas ainda assim, notando um martelo de guerra de metal simples entre todo o resto, sacerdotisa sentiu um toque de orgulho. Então a autoestima se transformou em coragem, e ela se jogou no banco comprido da sala. O filho do mercador de vinho estava sentado à sua frente, enquanto o matador de goblins se acomodava ao lado dela. Sacerdotisa sentiu a almofada afundar e o banco render sob o peso de seu equipamento. Tudo bem, conte-nos sobre o seu negócio, disse matador de goblins após algumas breves apresentações. O filho do mercador ficou em silêncio, olhando para ele com mais calma agora. Sacerdotisa percebeu que ele era mais jovem do que ela havia pensado. Talvez fosse a cor de seu rosto e pele derivada da comida rica que comia, ou talvez fosse por suas vestes elegantes. Ele tinha cerca de 20 anos, ela adivinhou, talvez um pouco mais velho. Por volta da época em que um filho assumia os negócios do pai e começava a ganhar experiência. Sacerdotisa não deixou que essas especulações atrapalhassem sua atenção ao homem à sua frente. Ela não tinha o milagre sentir mentira. Finalmente descobri com certeza, disse ele. Meu pai fez um contrato com os agentes do caos. Sem nenhum milagre para ajudá-la, sacerdotisa teria que julgar por si mesma se o que ele estava dizendo era verdade. Percebi que meu pai estava agindo de forma estranha. Não era porque o negócio estivesse em baixa, pois estávamos bem financeiramente. E, no entanto, ele estava desesperado. E então começaram os rumores sobre o templo da Mãe Terra, e meu pai aproveitou a oportunidade. Não estou tentando arranjar desculpas aqui, mas foi muito estranho para mim. O comércio não é uma atividade nobre, quando há caos,
Você aproveita para ter lucro, mas isso são apenas negócios. A nível pessoal, não nos alegramos mais com o sofrimento dos outros do que qualquer outra pessoa. Mas meu pai estava sorrindo e rindo. Ele é dedicado ao seu negócio, muito sério, muito leal e, embora talvez isso não seja para eu dizer, altamente capaz. Eu o vejo trabalhar desde menino. O cheiro de vinho em suas roupas era o cheiro do meu pai. Eu sinto muito. Sim, eu sei. Esse não é o ponto aqui. A questão é que ele estava desesperado. A produção de vinho estava indo bem e o dinheiro estava fluindo. Ele estava empenhado em crescer, em expandir seus negócios. Quando olho para trás agora, acho que foi onde as sementes do caos foram plantadas. É um ciclo. Você trabalha para ganhar dinheiro. Investe o dinheiro na expansão do negócio. À medida que o negócio se expande, você tem mais trabalho. Mas, da mesma forma, à medida que seu negócio se expande, há menos dinheiro disponível e, se o trabalho não for bem, o negócio desacelera e a fonte seca. Meu pai estava desesperado. E isso, provavelmente foi o que o levou a unir forças com aqueles servos do caos. Ele provavelmente pensou que iria jogar junto com seus planos e ganhar seu dinheiro em algum lugar entre os enredos. Risível, eu sei. Ele foi enganado. Quando as forças do caos já trabalharam com gente como nós, certo? Mas quando os negócios acenam, bem, o lucro faz estranhos companheiros de cama. Justiça e compaixão caem no esquecimento. Olha, não estou tentando dizer que somos inocentes ou algo assim. Já me voltei para pessoas que espreitam nas sombras antes. Negação plausível com eles. Todo mundo sabe que isso é para ficar por debaixo dos panos. Me desculpem, estou fugindo do assunto de novo. Meu pai, com medo, foi para o tudo ou nada, fazendo planos e contratos, certificando-se de deixar um rastro de evidências. Em outras palavras, se eu cair, tudo se torna público e todos vocês cairão comigo. Só uma pequena garantia. Claro, eles estavam cheios de ameaças sobre o que aconteceria com ele se os traísse. Podem rir se quiserem, mas com certeza foi um erro. Outro dia, alguns ladrões invadiram a residência do capitão da guarda da cidade. Não foi a primeira vez que aconteceu, tabaco e drogas foram roubados antes, mas desta vez foi diferente, o ladrão era um troll. Dizem que ele rasgou a câmara pessoal do capitão, depois fugiu, mas foi morto por alguns aventureiros que passavam. Mas esse troll, sabe? De alguma forma, no meio de toda a agitação, largou o contrato do meu pai na sala do capitão da guarda. E foi isso. Os guardas, furiosos com a perda de prestígio, começaram a persegui-lo e então tudo veio à tona. Meu pai foi preso e o negócio provavelmente está arruinado. Quanto a mim, minha única graça salvadora foi que eu não sabia nada sobre nada disso. Eles provaram isso com sentir mentira no templo da lei na cidade da água. Naturalmente, não posso simplesmente herdar o negócio e dizer que está tudo bem quando acaba bem. Eles sabem que tudo isso é público agora. Há alguns dias, agora, de manhã. Eu tenho um servo, um homem que esteve naquela batalha 10 anos atrás. Ele me disse que havia encontrado algumas pegadas atrás de nossa casa. Disse que as reconheceu. E que sem dúvidas, eram pegadas de goblins. Além da voz do jovem, um silêncio terrível reinou na sala de reuniões desde o momento em que ele começou a falar até o momento em que terminou. O filho do mercador de vinhos empilhava uma palavra sobre a outra, como para mostrar que não estava inventando nada. Mesmo sem o milagre sentir mentira, sacerdotisa sentiu que suas palavras tinham um tom de verdade. Há, de fato, várias maneiras de derrotar sentir mentira, uma parte desagradável dela sussurrou em seu coração, e doeu-lhe admitir que isso estava lá. Entendo, então foi esse o movimento deles. A voz desapaixonada de matador de goblins alcançou os ouvidos de sacerdotisa enquanto ela agonizava. O que? Ela olhou para o capacete, mas não houve resposta para ela, apenas mais palavras. Você tentou na guilda? Sim, fiz um pedido oficial, disse o jovem. Embora ninguém o aceitaria, pelo menos não na cidade da água. Dando de ombros de forma autodepreciativa, continuou, não por se tratar de uma caça aos goblins,
mas porque sou filho de um homem que estava trabalhando com as forças do caos. Isso é, sacerdotisa começou, mas percebendo que não sabia como terminar essa frase, fechou a boca novamente. Isso é natural? Isso é o que você ganha? Não, não, não. Não, essa não era ela. Ela não queria falar essas palavras em voz alta. Suas mãos apertadas tremiam tanto que seu cajado tiniu. Mas me parece que você não foi atacado no dia seguinte. Meu servo disse que se conseguíssemos que alguns homens com armas montassem guarda, isso evitaria que os goblins se aproximassem demais. Grunhiu o matador de goblins, pensando consigo mesmo enquanto continuava desapaixonadamente a conversa. Seu distanciamento imperturbável fez com que sacerdotisa ouvisse tão atentamente quanto podia. Não é como se já não tivéssemos proteção. Embora depois de todo o alvoroço, a maioria deles desistiu. Mas a casa ainda tinha equipamentos, junto com vários criados e soldados. Eles foram colocados em guarda, mudando de posição todas as noites, e um espantalho usando armadura foi erguido nos vinhedos. Matador de goblins descartou esse esforço débil com algumas palavras. Isso só vai atrasar o inevitável. Não é ruim, mas duvido que você tenha muito tempo. Sim. É por isso que fui ao templo da lei. Não estava tentando esconder a vergonha do que aconteceu. Mas agora que os planos do caos vieram à tona, eles tinham de ser combatidos, e rápido. O templo do Deus Supremo já havia iniciado planos para apoiar o templo da Mãe Terra, despachando pessoas para esse fim, mas dificilmente poderiam despender forças para uma simples caça aos goblins. Especialmente uma que parecia ser merecida, uma que um traidor e seu filho tinham atraído para si mesmos. Mas, fiquei amigo de uma mulher no templo, filha de uma casa nobre e proeminente que trabalha como comerciante independente agora. O rosto do jovem finalmente se suavizou, como se visse a salvação à vista. Ela teve a gentileza de marcar uma reunião, e a arcebispo ouviu o que eu tinha a dizer. E é assim que estou envolvido? Isso mesmo. Ela disse que havia um aventureiro na cidade fronteiriça a oeste que matava goblins. Sacerdotisa praticamente conseguia visualizar a cena. A outrora nobre esgrimista, agora comerciante feminina, e donzela da espada, no momento em que ouviram a palavra goblins. A confusão de pensamentos e sentimentos tornou-se muito complicada, e sacerdotisa sentiu um formigamento no peito. Vou tentar. Portanto, as palavras eram exatamente o que ela esperava, afiadas e terrivelmente dolorosas. Você está aceitando a missão dele? Sacerdotisa achou sua voz muito mais áspera e crítica do que pretendia. Ela se encolheu e colocou as mãos sobre a boca, mas não conseguiu retirar as palavras. Não há razão para recusá-lo. Mas o quê? Ela pretendia argumentar que eles não deveriam aceitar o trabalho? Suas próprias palavras em seu coração eram tão sombrias e cruéis que ela queria tapar as orelhas com as mãos e se enrolar em uma bola. No entanto, ela não podia escapar delas, nem mesmo se arrancasse seus olhos, orelhas e língua. Ainda assim, as palavras ditas por Matador de Goblins a ela enquanto estava sentada lá, pálida e trêmula, eram contundentes. Quem quer que sejam e como quer que aconteça, não acho bom que alguém seja morto por goblins. A sacerdotisa olhou de forma indistinta, vaga, para o capacete de metal de aparência barata. Seu rosto e olhos estavam envoltos por uma sombra em algum lugar atrás do visor, mas ela sentia como se ele pudesse ver diretamente em seu coração e ela olhou para o chão. Sim. Ele estava totalmente certo. Só porque o pai de alguém tinha feito algo errado, só porque ela não gostou, não significava que não fazia diferença o que aconteceu com ele. Isso seria o mesmo que rir de alguém porque você pensou que era filha de um goblin. Seria, de fato, agir como um goblin. Você tem um mapa da sua casa e do terreno ao redor dela? Quero ter uma ideia antes de ver por mim mesmo. Sim, eu tenho. O filho do mercador de vinhos assentiu, parecendo não acreditar no que estava ouvindo. Ele assentiu de novo, desesperadamente. Dominado pela emoção, até apertou a mão áspera de Matador de Goblins vigorosamente. Você realmente vai fazer isso? Farei o que puder. Obrigado, você me salvou.
Qualquer coisa que você precisar, me diga, qualquer coisa que esteja ao meu alcance, vou preparar para você. Farei o que puder para ajudar. Finalmente, a conversa ficou mais simples, pensou o matador de goblins. Ao contrário do coração de sacerdotisa, o seu era como um mar calmo. Ele poderia até ter dito que isso parecia de alguma forma inevitável. Os goblins viriam, ele estaria lá esperando por eles e os mataria. Cada um deles. Não era nada de especial. Era a mesma coisa de sempre. Mesmo que houvesse muito em que pensar, não havia necessidade de se preocupar. Era fácil. As aventuras são divertidas, mas doía-lhe ter que sentar e esperar para ver o que aconteceria, sem saber se o plano que havia colocado em ação funcionaria. Em sua cabeça, o ideal era tomar uma situação nas próprias mãos, mudar as coisas por conta própria, saber o que estava acontecendo. Nada disso deve ser cedido a outros. Não se deve fazer o que não está acostumado, pensou o matador de goblins, e debaixo de seu capacete, seus lábios se curvaram levemente para cima. Talvez fosse simplesmente porque tinha feito uma coisa por tanto tempo que se acostumou com ela. Isso é bom. Esse sim é o meu forte. Não aventuras na cidade. Ah, sim, disse matador de goblins. Ele estava esfregando a mão finalmente libertada quando algo lhe ocorreu. Acho que já sabe, mas há uma fazenda nos arredores da cidade. Sim. Sim, acho que já vi. Acredito que meu pai estava tentando comprar o lugar. A conversa tinha tomado um rumo novo, e embora o filho do comerciante de vinhos estivesse confuso, intuitivamente entendeu que era algo importante e assentiu seriamente. O que você pensou disso? O que eu pensei? Bem, agora. O jovem cruzou os braços e olhou para o teto e ponderou. Os animais pareciam saudáveis e bem cuidados, o lugar como um todo parecia próspero. As pastagens eram ricas, verdes e extensas, excelentes para pastoreio. Tinha uma cerca e um muro de pedra para combinar com seu tamanho, cada um obviamente bem conservado. Havia uma conclusão natural. Uma excelente fazenda, eu acho. Entendo, matador de goblins disse e assentiu. Eu também acho. Para ele, isso era o suficiente. Isso deixou apenas uma outra coisa para se confirmar. Quando começou a planejar mentalmente o que faria, matador de goblins virou a cabeça. Sacerdotisa ainda estava olhando para o chão, mas talvez o sentisse se virando para ela, porque ela estremeceu. Você não precisa vir se não quiser. E você realmente aceitou o trabalho? Sim. Nossa, você, de fato, não tem esperanças. Por favor, não me imite. Desculpe, ofereceu a alta elfa arqueira com uma risada bem-humorada e um aceno com a mão. Eles estavam bem em frente ao portão do templo da Mãe Terra, e estava cheio de aventureiros. Ou mais precisamente, havia muitos outros aventureiros na estrada como matador de goblins e sacerdotisa enquanto se dirigiam para o templo. Claro, embora cada um deles tivesse aceitado um trabalho, não estavam lá apenas para cooperar com esse homem estranho. Os aventureiros se moviam por apenas uma razão, aventura. Por um lado, a pessoa que oferecia essa missão em particular era a arcebispa do Templo da Lei na Cidade da Água, a própria Donzela da Espada. O lugar que estavam protegendo era o Templo da Mãe Terra. E além disso, estariam lutando contra as forças do caos. A história e a recompensa eram convincentes. Todo mundo gostava de uma boa desculpa para causar um pouco de confusão. E assim os aventureiros pressionaram, eu também, na esperança de conseguir um pedaço da fatia. Usavam todo tipo de equipamento imaginável e conversavam incessantemente uns com os outros. Os olhos dos adeptos do templo brilhavam com a cena enquanto corriam de um lado para o outro a fim de cuidar de todos. Pergunto-me se deveríamos ter feito isso para começar? Sacerdotisa pensou, imaginando a época em que tudo o que sabia sobre aventureiros vinha de livros de histórias e do punhado que se infiltrava no templo em busca de cura. Se tivessem feito isso, ela tinha certeza que as coisas seriam muito diferentes agora. Ela desviou o olhar de matador de goblins, que estava mergulhado numa conversa com anão xamã e lagarto sacerdote. Ela estava agindo cautelosamente, sentiu, mas ainda não era o suficiente.
Ela não tinha conseguido nada. Não tinha nada a mostrar pelo seu trabalho. Talvez ganhasse melhores resultados simplesmente deixando os outros cuidarem de tudo. E se, em vez de lidar com todas aquelas emoções difíceis, ela só entregasse para outra pessoa, talvez alguém importante? Acho que não teria dado certo. O quê? Sacerdotisa encontrou seus pensamentos sombrios conduzidos pela voz de alta elfa arqueira, clara como um sino. Será que ela acidentalmente falou em voz alta? Sem querer, ela olhou para o rosto da elfa e a encontrou desenhando um círculo no ar com o dedo indicador. Você só precisa fazer o que você é capaz de fazer. Se está fazendo isso, é porque você pode. E está tudo bem. Certo? Você acha? O humor de sacerdotisa ainda não havia melhorado, seu rosto permanecia nublado. Ela questionava se poderia realmente fazer um trabalho impecável quando não era uma daquelas que se sentam à mesa estrelada nos céus. Escuta. Sim. De repente, ela encontrou a alta elfa arqueira batendo suavemente em seu nariz, como uma irmã mais velha repreendendo a mais nova. Você pediu que fizéssemos trabalho de guarda-costas. E nenhum inimigo apareceu. Brilhante, eu acho. Ou você está chateada com isso? Não estou chateada, respondeu sacerdotisa, pressionando as mãos no nariz. Mas você realmente acha que está tudo bem? Quando faz o que deveria fazer e ninguém acaba infeliz, é claro que está tudo bem. Para criaturas com expectativa de vida tão curta, os humanos ficam presos em coisas pequenas e perdem o que está bem na frente de seus olhos. Alta elfa arqueira deu de ombros elaboradamente e balançou a cabeça. Mesmo esse gesto dramático e cômico, quando realizado por um alto elfo, torna-se surpreendentemente elegante. Então seus olhos se estreitaram como os de um gato travesso. Contudo, concordo que foi uma aventura chata. Então a próxima coisa que temos que fazer é uma caça aos goblins. Vou ter que me certificar de que Orcog nos pague por isso. Entretanto, as palavras de alta elfa arqueira foram, na verdade, bem alegres. Isso é verdade, concordou sacerdotisa com um aceno rápido e então lançou seus olhos sobre os aventureiros. Foi, como explicamos, um trabalho muito bom, mas, de certa forma, um trabalho bem simples. A maioria dos aventureiros que se reuniram eram novatos que tinham alguma experiência nos esgotos ou em caça aos goblins na melhor das hipóteses. Não havia ranqueados mais altos, nenhum bronze ou prata à vista, todos ali pareciam, de alguma forma, ainda jovens e ingênuos. Espada, confere. Clava, confere. Capacete e armadura peitoral, confere. Tocha, bem, talvez não precisemos? Não vai doer ter uma. Além disso, há ainda as poções e outras coisas. Certifique-se de não deixá-las cair. Elas devem estar bem, fiz questão de amarrá-las bem. Vamos, dê uma volta. Vou verificar você. Guerreiro novato e clériga Apren, não. Uma pequena hesitação em usar esses nomes para eles, também estavam lá. Desde sua aventura na Montanha Nevada, os dois, bem, na verdade, eles não tinham entrado em cena de repente como aventureiros experientes e de pleno direito. Em vez disso, continuaram a fazer o que já vinham fazendo, progredindo constantemente, dando um passo de cada vez. Mas talvez o avanço deles tenha sido um pouco mais rápido do que antes. Olá, então vocês todos vieram para o mesmo trabalho, não é? O comentário veio da razão do crescimento acelerado do grupo, seu mais novo membro, Caçadora Coelho, com seus passos saltitantes de sempre. Suas orelhas compridas balançavam de um lado para o outro e seus pés longos batiam inquietos, revelando um bom humor. Ufa, mal consigo distinguir um rosto do outro ainda. Grande alívio estar com vocês. Então, com licença, ela puxou algumas frutas da bolsa e as enfiou nas bochechas. Os homens lebre podiam continuar se movendo enquanto tivessem comida, mas sem provisões, morriam de fome muito rapidamente, ou assim ela alegava. E aqui estava outra coisa surpreendente e maravilhosa. Ver Caçadora Coelho mastigando alegremente era sentir o próprio coração em paz. E aqui estava outra ainda, cada vez que coçava o pelo, o que fazia com bastante frequência, pedaços de penugem se soltavam e flutuavam no ar, ajudando o sacerdotisa a esquecer sua melancolia.
Uau, esse pelo é ótimo. Sim, se você mora nas montanhas. Aqui embaixo está tão quente que isso é um fardo. Estou tentando descartá-lo, e você não acreditaria como coça. E, de fato, eles podiam ver que o pelo branco da jovem estava mudando em manchas para marrom. Entendi, logo será verão. Sacerdotisa percebeu então que ela estava negando a si até mesmo tempo para pensar essas bobeiras, então olhou para o céu. O grande e vasto azul estava cheio de luz do sol brilhante, brilhando tão intensamente que ela teve de apertar os olhos para olhar para cima. Alta elfa arqueira fungou triunfantemente e estufou seu modesto peito quando viu sacerdotisa assim. Nós estamos indo em uma grande aventura agora, disse, então sorriu fracamente logo após. Mesmo que seja uma caça aos goblins. Oh, sério? Agora? Que vergonha a minha! Bem, nos veremos de novo em algum momento, eu acho. Era difícil dizer quão sério era o pronunciamento um tanto escarpado da jovem. Sacerdotisa, porém, suspeitou que a garota coelho estava sendo genuína e sentiu seu coração ligeiramente mais leve. Pode me chamar de inocente, mas... Ela se sentiu um pouco exasperada consigo mesma sobre o assunto. Ei, você, venha aqui. Vamos ter certeza de que está pronta para ir. Guerreiro novato chamou. Entendido. Caçadora coelho sorriu e gritou de volta. Ela obedientemente saiu pulando, mas então parou e girou de volta. Ah, certo, a boa irmã estava perguntando por você. O que? Sacerdotisa não conseguiu responder imediatamente. A verdade era que ela deveria ter ido ver irmã Uva imediatamente. Caçadora coelho mal pareceu notar sua consternação quando acenou e exclamou. Adeus, então. Alta elfa arqueira suspirou incisivamente, então preparou sua melhor voz de irmã mais velha, suas orelhas se mexendo para cima e para baixo. Pode ir, vá vê-la. Tenho outras coisas para fazer, sabe? Ela deu um empurrão em sacerdotisa, a garota cambaleou instável antes de passar por outros aventureiros. Ali estava um aventureiro com um machado no ombro, usava uma etiqueta de classificação esmeralda, a 6ª classificação, que trouxe consigo todo o seu grupo. Atrás dele vinha um feiticeiro com um sobretudo e um monge com roupas surradas. O bruxo estava irritado folheando as páginas de um livro de feitiços, repetindo algo em um murmúrio. Provavelmente lutando para lembrar o encantamento do feitiço escolhido do dia. O feiticeiro deu um estalo da língua ao barulho da azáfama, nota do tradutor, grande atividade e confusão, atropelo, atrapalhação, ao redor. O portador do machado, que parecia ser o líder do grupo, não prestou atenção ao feiticeiro, na verdade, ele quase abafou o som de aborrecimento quando gritou, Ei! Era o seu grupo que estava cuidando disso? Vai continuar com a missão? Nós não. Alta elfa arqueira disse, sorrindo orgulhosamente. Vamos em uma aventura agora. Isso nos tornaria o grupo de rank mais alto por perto. Então, o portador do machado suspirou alto como se para indicar o peso que caíra em seus ombros, mas não pareceu demorar muito para se sentir melhor. Ótimo, disse a alta elfa arqueira, vamos deixar para você ficar de olho nas coisas aqui. Pode contar conosco. Embora não tenha certeza de que você precise contar conosco para um trabalho como este. Sacerdotisa se afastou da conversa e entrou no templo com o qual estava tão familiarizada. Se curvou para conhecidos, outras clérigas, outros aventureiros, enquanto passavam. Tentou não se apressar, não se preocupar. E, no entanto, ainda desejava que o tempo até chegar lá fosse algo entre um instante ou uma eternidade, qualquer um serviria. Do jeito que estava, o tempo era muito longo para não pensar em nada, mas muito curto para ela realmente entender como estava se sentindo. Pensamentos, desconectados um do outro, correram por sua cabeça, até que se afastaram um do outro e flutuaram. Muitas pessoas diferentes disseram muitas coisas diferentes para ela. Muitas pessoas diferentes estavam fazendo muitas coisas diferentes. Então o que estou fazendo? O mundo era incalculavelmente vasto e complexo e cheio de lugares que ela não podia ver. A maioria daqueles lugares que nunca iria, jamais conheceria, mas se o palco chamado mundo era tão grande, quão maior deveriam ser os bastidores, dos quais estavam separados apenas por uma fina cortina.
Ou se esse palco fosse apenas para ela, quando na verdade eram os bastidores. Ela pensou que tinha entendido isso completamente. Tinha acreditado que poderia fazer alguma coisa? Apenas uma garotinha que tinha ouvido um sussurro dos deuses. Quantos clérigos havia no mundo que poderiam realizar milagres? Ela tinha ajudado a resolver mais do que algumas aventuras. Muito bem, e daí? Havia crescido um pouco. E o que mais? Era um degrau tão pequeno que não cobria nem um único quadrado deste tabuleiro. Você realmente pensou que você poderia fazer alguma coisa? Sacerdotisa, que estava se sentindo mais leve e clara, gradualmente começou a ficar mais pesada e mais lenta novamente. Meu Deus, estou prestes a chorar, percebeu distante. Ela mordeu o lábio e se forçou a olhar para frente. Mas então... Ei! Poxa, qual é o problema? Você parece terrível. Oh! A freira, que a procurava por toda parte, sorriu como o sol surgindo no céu. Ela estendeu uma mão escura e colocou-a suavemente na bochecha de sacerdotisa, quase acariciando-a. Ei, ei, ei! Sacerdotisa gritou quando a outra mulher beliscou seu rosto e deu uma sacudida firme. A fonte de suas lágrimas mudou completamente e sacerdotisa deu um gemido alto e agudo, percebendo quão boba e embaraçosa parecia. Em seguida, a freira puxou o rosto de sacerdotisa para cima e para baixo, rindo, como ela costumava fazer. Irmã Uva finalmente a soltou quando ficou evidente que sacerdotisa estava tremendo de raiva, mas então ela deu de ombros. Sorria, garota, sorria. Há apenas um momento em que um clérigo poderoso deve andar por aí parecendo que o mundo está acabando, e é quando o mundo está realmente acabando. Sei como eu deveria sorrir quando você está me machucando. Pelo menos você não está mais presa nos seus próprios pensamentos, não é? Irmã Uva disse, sorrindo, e sacerdotisa não teve uma resposta. Por chorar em voz alta. Ela estava lutando para descobrir o que dizer quando viu Irmã Uva, mas tudo em que havia pensado tinha voado para fora de sua cabeça, junto com suas preocupações. No final, o que finalmente saiu foi uma pergunta honesta. Como você pode ser tão brilhante e alegre? Mesmo que a pergunta tenha sido feita com um beicinho e o lábio inferior para fora. Esta é uma boa pergunta. Eu também me pergunto, Irmã Uva realmente parecia não saber, embora fosse dela mesma que estavam falando. Talvez fosse dia de lavar roupas. Irmã Uva sentou-se, um tanto desajeitadamente, em um barril ao lado de uma cesta na qual muitas vestimentas haviam sido jogadas. Chutando as pernas, ela olhou ao redor do terreno do templo, então olhou para o céu azul. Provavelmente, porque eu sei. Sabe o que? Irmã Uva sorriu e deu à sua irmãzinha uma piscadela proficiente. Que eu não sou filha de nenhum goblin. Ela sorriu. Então deixe que os outros se façam de idiotas tagarelando se quiserem. Eles não sabem de nada, apenas falam, falam e falam. E isso é tudo. Tem mais uma coisa, também. Você pode se preocupar, se enfurecer, ou pode chorar, mas ainda vai ficar com fome depois de um tempo, e se alguém lhe fizer cócegas, você ainda vai rir. Portanto, é melhor apenas se divertir, e é a maneira moral também. Sacerdotisa não entendeu. Não entendia, mas parecia algo muito, muito simples de alguma forma. Pois vinha se acumulando e se acumulando, desde que ela conseguia se lembrar. Irmã Uva se inclinou sobre seu barril para olhar o rosto de sacerdotisa. A jovem piscou e se viu confrontada com olhos que poderiam tê-la sugado. Ela respirou fundo. Você se lembra dos ensinamentos de nossa deusa? Relembre para mim o mais importante? Sim, senhora. Sacerdotisa assentiu. Não houve um pingo de hesitação. Proteja, Kiur, salve. Muito bom. Irmã Uva sorriu. Seu sorriso era tão bonito e despreocupado quanto um céu claro, brotou de um coração sinceramente feliz. Se você se sentir perdida, apenas siga esse ensinamento. Quem se importa com o que os outros dizem? Temos a deusa do nosso lado. Sim, senhora. Sacerdotisa assentiu novamente.
Sim, senhora. Ela sentiu com mais firmeza. Então siga o caminho correto e verdadeiro. Sim, senhora. Eu vou. Estou indo para minha aventura agora. Ela sentiu novamente, ainda mais enfaticamente, e então saiu correndo. Seu cajado estava tilintando quando se virou, segurando a boina na cabeça, e se curvou. Ela não tinha certeza do que dizer, mas, obrigada, de verdade. Está virada para o lado errado. Essa deve ser a minha linha. Sacerdotisa curvou-se mais uma vez para sua divertida irmã mais velha e então partiu. Ela tinha se preocupado. Hesitou. Mas não se importava mais com eles. O que tinha que fazer e como fazer, aprendeu essas coisas há muito, muito tempo e chegou até aqui colocando-as em uso. Talvez fosse algo com o qual ela simplesmente se acostumou, mas agora tinha certeza. Esse caminho que percorreu deve ser o que as pessoas chamavam de fé. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.